Eletrônica Fácil, olha só que sensacional. Muitas pessoas chamam diariamente eu e a equipe Eletrônica Fácil fazendo a seguinte pergunta: Professor Rodolfo, eu sou pedreiro, serralheiro, eu sou marceneiro, eu trabalho na área de jardinagem, eu sou engenheiro civil, eu sou da área de produção, eu sou operador de empilhadeira, eu sou de diversas áreas, né? Então, sou bancário, sou da área financeira, eu sou da área da saúde e eu tenho o sonho de aprender eletrônica. Só que eu acho que a eletrônica não é pra mim, porque entrar nessa área partindo do zero vai ser muito difícil, vai ser muito complicado e eu não vou conseguir ser um faixa preta eletrônica porque eu não tenho nem ideia por onde começar. Mas eu sempre quis aprender eletrônica, eu queria ter uma bancada de eletrônica, queria fazer manutenção nas minhas próprias placas, e por que não arrumar placas de outras pessoas? Ou até mesmo criar a minha assistência técnica em eletrônica partindo do zero. Você já teve essa pergunta também? Você não é da área de eletrônica ou qualquer área semelhante, mas quer aprender eletrônica partindo do zero? Se você não é de uma área que não tem nada a ver com eletrônica, deixa aqui no campo de comentários de que área que você é e qual é o sonho que você quer realizar. Mas eu quero fazer um convite muito top para você, meu querido amigo, aluno, aluna da família Eletrônica Fácil. Você acredita que uma pessoa da área financeira pode, em menos de 2 anos, abrir a sua própria assistência técnica na área de eletrônica, arrumar inúmeros tipos de equipamentos como Smart TVs, micro-ondas, placas de máquina de lavar, ter um faturamento top e tornar essa a sua profissão número 1? E você sabia que isso também pode acontecer com você, se assim você desejar, e você conhecer e entrar para a nossa família Eletrônica Fácil? Para provar para você que isso é possível sim, eu fiz um bate-papo faixa preta com o nosso querido amigo, parceiro, aluno, cara faixa preta, o Vinícius, lá de Santa Catarina. E eu vou apresentar esse bate-papo aqui para vocês agora, contando a história dele. E fica até o final que você vai se emocionar, vai se motivar e pode usar essa história como inspiração de vida para que você possa realizar o seu sonho de aprender eletrônica. Não sozinho, mas acompanhado da família Eletrônica Fácil, partindo do absoluto zero. Fechou? Vamos que vamos, vamos pra cima! Galera que se após assistir essa Masterclass até o final, esse bate-papo faixa preta maravilhoso com o Vinícius, você fala assim, pô, realmente o Vinícius conseguiu, eu posso também. Eu também posso sair de uma área que não tem nada a ver com eletrônica e aprender sim partindo do zero e realizar os meus sonhos na área. Não esqueça de clicar no link aqui da descrição do vídeo e acessar a melhor condição do ano para você se inscrever no curso de eletrônica fácil com uma super ultra mega promoção, um descontaço de mais de R$300 para que você possa então entrar no curso, aprender eletrônica partindo do zero e com isso arrumar as suas primeiras placas eletrônicas e depois gradativamente buscar a faixa preta, não sozinho, mas acompanhado da nossa família Eletrônica Fácil. O link está aqui na descrição do vídeo. E também conhece a loja eletronicafácil.com.br com inúmeros equipamentos para que você possa tornar a sua bancada cada vez mais maravilhosa, incrível, faixa preta e sensacional. E além disso, também tem um cupom de 5% de desconto para comprar qualquer produto da Rigol Technologies, o nosso patrocinador master. O link também está aqui na descrição do vídeo. É só escolher a loja, colocar o cupom aí fácil 5% da compra de qualquer osciloscópio, fonte, gerador de função da Rigol. Beleza? Tamo junto, vamos que vamos. Vamos pra cima. Fala, meu querido professor Rodolfo. Tudo certo, tudo tranquilo, graças a Deus. Aqui, então, vamos se apresentar, né? Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Meu nome é Vinícius, eu falo aqui do estado de Santa Catarina, mais precisamente da cidade de São Francisco do Sul, né? Bem no litoral aqui do estado, litoral norte do estado. E é com grande satisfação, então, que recebi esse convite do professor Rodolfo, nosso grande mestre da eletrônica, para falar um pouquinho da minha história nessa área tão desejável, tão incrível que é a eletrônica. Show de bola, meu querido. Obrigado pela sua participação, por você ceder um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente e para também servir de inspiração para toda essa galera que segue a gente, os nossos mais de 160 mil seguidores que a gente está aqui no nosso querido canal do YouTube.
E, Vini, para a gente começar então com chave de ouro, a primeira pergunta que eu tenho para a gente começar o nosso bate-papo é a seguinte: como que você conheceu o tal do Eletrônica Fácil? Como que o danado do Eletrônica Fácil, com esse professor que aqui está, que antes tinha um pouco mais de cabelo, era de um jeito, era de outro, mas o jeitão de ensinar ainda continua. Como é que você conheceu o Eletrônica Fácil? Conta um pouco para a gente. Bom, precisamente foi pelo Facebook, né? Pelo um anúncio ali no Facebook. O que aconteceu? Eu sou formado, minha história é vai um pouquinho além da eletrônica, né? Show! Eu tenho formação acadêmica em gestão financeira. Então, olha só, tem nada a ver com a eletrônica. Mas, quando aquilo está no sangue, né, então a gente, de uma forma ou de outra, de um tempo ou outro, a gente vai acabar fazendo aquilo que gosta, que está realmente no nosso sangue, né? Então, a eletrônica, ela não veio por acaso na minha vida, né? Desde de criança, eu sempre gostei da eletrônica, sempre ouço até hoje dos meus pais que eu desmontava e remontava aparelhos e fuçava, aquilo que quase toda criança faz, né? Show. Mas sempre com aquela intenção de querer consertar, ou querer entender o que se passava ali dentro, né? Daquela peça, daquele componente, ou daquele aparelho, enfim, né? Sim. O senhor sabe muito bem como que funciona, né? Com certeza. O senhor sabe muito bem. Então, assim, mas, enfim, a eletrônica, quando criança, então, não estava presente, né, na minha vida, até porque, da onde eu vim, na época, isso há mais de 20 anos atrás, não existia curso presencial de eletrônica, né? Antigamente, hoje eu ouço de muitos eletrônicos que estudavam através de livros, e a única maneira de aprender eletrônica era através de livros e tudo mais. Então, aí foi se passando os anos, me mudei de cidade e tudo mais, e uma outra área que eu gosto muito também, que é a área financeira, a gestão financeira. Aí eu fiz uma faculdade, né, fui para a universidade e me formei, então, em gestão financeira. Durante anos trabalhei em algumas empresas, na última fiquei mais de 5 anos como gestor financeiro dessa empresa, e aí então até que chegou uma hora que aquilo já não estava mais me suprindo, né? A gente sempre quer algo a mais, né? E como ali eu não tinha mais como crescer, aí eu, como já tinha esse lado que eu gostava da eletrônica, então eu pedi demissão dessa empresa, tá? E comecei num segmento parecido com a eletrônica, que é a segurança eletrônica. Instalação de sistema de monitoramento, de câmeras, alarmes, CFTV, né? CFTV, exatamente, né? Toda essa parte de segurança eletrônica. Show. E aí eu fui aprendendo, né? Com um parceiro meu, que eu tinha sociedade, né? Nessa empresa, então ele foi me passando algumas coisas de elétrica, né, que é a base, na verdade, de tudo isso, é elétrica. Fiz um curso de elétrica também, durante um ano e pouquinho, fiz um curso, me formei como eletricista também. Então, assim, fui pegando esses macetes de eletrônica, de elétrica, e fui gostando, fui me apaixonando por essa área, que eu já tinha né, esse gostar, né, lá do passado. Então agora eu já comecei a entender como que funcionava a eletrônica e comecei a me apaixonar ainda mais. Aí fiquei durante um pouco mais de 3 anos nessa empresa, e aí a gente findou a sociedade, né, e eu abri uma empresa, então, para mim, somente de assistência técnica de eletrodomésticos, no qual até hoje eu estou trabalhando nessa área. Aí, um pouquinho antes, né, de eu abrir a minha empresa, durante esse período, então, que eu findei a sociedade, foi mais ou menos 3 meses ali,
que eu fiquei procurando me especializar, né, na parte de eletrônica, que é onde eu, então, teria algo, né, queria, na verdade, montar minha empresa. E aí, então, foi uma dessas pesquisas que eu encontrei o curso de eletrônica fácil, que caiu como uma luva, né? Entrei em contato, então, com o professor Rodolfo, na época, e com o curso, e aí já adquiri esse curso e entrei na plataforma, acessei ali tudo, e aí fui acompanhando as videoaulas do nosso grande mestre, e aí foi, então, o pontapé inicial para essa trajetória que até hoje, e por muitos e muitos anos, acredito que eu vou ficar nessa área que eu cada dia tenho me apaixonado mais. Nossa, que sensacional, cara, que massa. E para a gente fazer aqui uma lembrança disso, isso então aconteceu no ano de 2019, correto? 2019, isso mesmo. 2019, porque daí então você entrou na turma 1 do curso de Eletrônica Fácil, né? Isso mesmo, né? Show. Exatamente. Eu lembro até hoje que eu estava na escola, né, onde eu trabalhava, e a gente estava trocando ideia, né, no WhatsApp, e aí eu tava falando lá, pô, eu tava conversando com você, tava falando, pô, sou da segurança eletrônica, eu preciso aprender eletrônica, será que esse curso é ideal para mim? Eu falei assim, ó, vem comigo que você passa de ano. Foi muito massa, cara. Exatamente. Foi muito massa. E aí a gente começou a conversar, né? Eu lembro um momento também que você estava conversando também com o seu sócio e tal, e aí a gente estava debatendo sobre reguladores de tensão, a gente falou, uma pessoa tinha falado uma coisa, você falou, professor, será que esse caminho aqui mesmo? Eu falei, não, mais ou menos por aqui, ó, vai indo, e aí foi desenvolvendo o curso de Eletrônica Fácil, né, lá no ano de 2019, o curso de Eletrônica Fácil hoje, ele já está na versão 3.0, né, então a versão que você entrou estava na 1.0, atualizou para 2.0, hoje é 3.0, que inclusive, né, quando você acessar a plataforma lá, você vai ver que o acesso de vocês lá é vitalício, então vocês vão ter direito a todas as atualizações, tá? Por mais que o curso ele vá melhorando, evoluindo com mais conteúdo, todo mundo que entrou no curso tem direito a todas as atualizações, então você sempre vai ter acesso total à nossa plataforma, tá bom, meu querido? Sensacional, professor. Eu me recordo, sim, exatamente das nossas primeiras conversas, até eu tinha uma dúvida de um componente de elétrica, na verdade, eu não me recordo agora exatamente o que era, mas eu sei que o professor deu algumas dicas ali, foi bem fundamental na época, até era de um componente. Imagina, eu não sabia, não entendia nada dessa parte de eletrônica, e hoje em dia, tudo que você for operacionalizar dentro de uma empresa, por exemplo, a gente fazia muito automação, né? Automação industrial. Então, a própria automação industrial, a própria automação residencial também, que hoje é bem colocada no mercado, tudo isso agrega a eletrônica. Tudo isso tem componentes eletrônicos ali dentro. Então, você precisa saber o funcionamento desse equipamento para poder implantar num projeto. Então, e ali eu tinha essas placas, imagina, né? Eu na época, isso para mim era uma cidade. Eu brincava com isso. Então. Eu lembro até hoje, quando a gente teve o prazer de ter o seu vídeo depoimento na plataforma do curso, que você falou, né? Que você olhava com uma placa eletrônica e você via uma cidade, né? Integrada lá. Exatamente. Componentes de ruas, tá? E você falava assim, meu Deus, né? O que faz esse componente, esse? E aí hoje, graças a Deus, e com toda o teu estudo, a sua dedicação e o que o curso agregou para você também, e com a tua evolução, tenho certeza que você atingiu um patamar que já é muito bacana e que só tende a melhorar cada dia mais, né, meu querido? Sim, com certeza. O curso ele foi fundamental, professor, porque ali no curso a gente aprende desde o básico, né? E assim, principalmente a segurança.
porque a segurança em você mexer com o equipamento eletrônico, elétrico, é fundamental. Assim, ó, até para quem estiver assistindo esse vídeo, esse bate-papo, e você não tem conhecimento, né, nessa área de eletrônica, né, você está buscando um curso de eletrônica, assim, o primeiro passo é você conhecer a elétrica, né, você conhecer os fundamentos da elétrica, para você ter a segurança de um dia mexer, por exemplo, numa placa eletrônica, né? Porque você não pode colocar, por exemplo, a mão em qualquer componente dessa placa sem saber o que se passa, como que funciona esse componente. Porque, por exemplo, um capacitor, ele pode estar carregado, né, e você levar um choque até mesmo fatal. Então, é muito importante você ter um conhecimento da elétrica, saber como que funciona a parte elétrica de tudo isso, para depois entender a parte eletrônica. Não pode avançar um passo. Então, assim, o curso de eletrônica fácil, desde do primeiro módulo, agora teve atualizações e novos módulos também. Então, mas desde lá do primeiro módulo, você tem esse conhecimento de como funciona a elétrica, a base da elétrica, para depois chegar aos componentes eletrônicos e saber como que funciona, se esse componente funciona com corrente alternada, se funciona com corrente contínua, se um pode usar numa forma, outro da outra, né, a tensão de saída, tensão de entrada, enfim, tem várias situações que você precisa entender, então, para você mexer no componente, na placa, no equipamento, né, não é simplesmente desmontar um equipamento e olhar, poxa, eu sei desmontar, tirar parafuso qualquer um consegue, né, é só pegar uma chave e você abrir o equipamento. Mas agora saber o que se passa dentro desse equipamento, como que funciona esse equipamento, como que ele trabalha, quais são as tensões que ele utiliza, as tensões da placa, aonde você pode pegar nesse equipamento também. Então, são várias situações que você que está nos acompanhando agora, se você não tem essa base, você precisa pegar desde o módulo 1, aí com o professor Rodolfo, você vai aprender como eu aprendi também. Hoje fica muito mais fácil você pegar uma placa e você saber, por exemplo, quais são os componentes, né? E para que eles servem, esses componentes, dentro dessa placa. Né? Não é apenas uma placa, por exemplo, essa placa não está ligando e o que pode ser? Pode ser desde um resistor até um capacitor, até o circuito integrado, pode ser qualquer coisa. Então, você precisa saber como ela funciona e, principalmente, depois, né, saber medir com o multímetro, né, e osciloscópio e tudo mais, com os equipamentos que hoje em dia a eletrônica tem para facilitar a gente, né, que mexe com isso. Então, tudo isso você aprende nesse fabuloso curso de eletrônica fácil com o nosso mestre, professor Rodolfo. Que massa, cara. Na verdade, você falou tudo. Uma coisa que muita gente me pergunta, inclusive, né, Vini, é o seguinte: professor, mas por que você usa luva, né? Por que você usa luva quando você está trabalhando? Por que você, quando faz uma live, quando você faz um conteúdo sobre soldagem, você coloca aquele óculos de mergulhador, né? Por que coloca o óculos de mergulhador lá, óculos de proteção, né? Por que você usa os EPIs? Isso é uma coisa que eu tento em todos os vídeos lá do nosso curso de eletrônica fácil, sempre enfatizar. Por quê? Porque a gente tem que sempre dar o exemplo da melhor forma possível, né, meu querido? Verdade. Só quem já tomou um choque elétrico, sabe como é desagradável a sensação de você estar naturalmente ali e aí, por exemplo, vir até, dependendo da intensidade do choque, amortecer um braço, né? Ou ter uma sensação ruim, né? Torcendo sempre porque depois a gente pode consultar uma tabela da NR10, a norma regulamentadora 10 fala sobre segurança em eletricidade, e dependendo da intensidade em miliamperes que a corrente circular, por exemplo, do braço esquerdo, passar pelo coração, for até um pé, por exemplo, se passar pelo coração, alguns miliamperes podem ser suficientes para dar uma parada cardíaca, a pessoa vira, né? Então, é por isso que é muito importante a gente sempre cultivar a segurança. Então, luvas, proteção das mãos, né? Proteção contra o choque elétrico, proteção contra descarga eletrostática para não queimar um componente só de você pegar nele, né? Quantas vezes a gente
tá andando e vai atritando lá o nosso tênis, tal, até mesmo você está dirigindo, a hora que você vai sair, toca na carcaça metálica do carro, acaba ali dando um choque, né, uma descarga eletrostática, e aí isso, se for para um componente eletrônico, pode vir a danificar, né? Tem tantos componentes sensíveis, os da linha CMOS, que tem lá os transistores MOSFET, o próprio MOSFET, quando você usa ele como um chaveador, um amplificador, enfim, entre N outras situações. E óculos de segurança, né, pessoal? Por quê? Porque a nossa visão, não tem dinheiro que compre. Então, por exemplo, já aconteceram na minha família 2 acidentes que eu quero compartilhar com vocês, né? Um bate-papo faixa preta, mas é importante a gente sempre compartilhar conhecimento, né? Meu pai e minha mãe, eles são marceneiros e carpinteiros, né? E sempre quando eu entrei para o âmbito profissional, e eu aprendi que os EPIs deveriam ser usados de forma obrigatória, porque é o que preserva a nossa saúde e a nossa vida, né? E eu sempre repassava isso daí para eles. Falava, ô pai, ô mãe, porque daí eles cortavam as chapas, tal, e muitas das vezes, e uma vez ou outra eles esqueciam de colocar o óculos de segurança. E quem trabalha com madeira, uma hora ou outra pode sair ali uma faísca, né, um mini pedacinho batendo no olho da pessoa, e pode ser o suficiente para gerar um prejuízo muito grande, né? E um determinado dia, eu cheguei na minha casa e olhei pro olho do meu pai e vi que estava muito vermelho, né? Então estava muito vermelho o olho dele. E aí, nesse momento, eu perguntei para ele, viu, o que aconteceu com o seu olho aí? Falei, nada, não aconteceu nada, pode ficar tranquilo, tá tudo certo. Eu falei, fala para mim o que aconteceu com o seu olho. Aí ele pegou e explicou para mim que ele estava cortando uma viga 6x16, né, para fazer telhado e tal, e aí acabou voando uma lasquinha de madeira e colidiu com o olho dele. E aí tava vermelho pra caramba, eu olhei no olho dele e tinha como se fosse uma mini cicatriz. Daí eu já corri com ele pro hospital, depois fomos aqui no BOSS, né, Banco de Olhos aqui de Sorocaba, e lá, isso daí, cara, era um feriado, e tinha uma médica plantonista, a gente foi lá 00:30, e ela atendeu, aí depois fez ali a limpeza e tal, graças a Deus não teve dano nenhum à visão, mas ficou a lição para ele, e depois daquele dia ele nunca mais fez nada sem óculos, né? Mas não precisava passar por isso para começar a usar o óculos, né? E um outro caso foi o meu tio, que estava usando aqueles cortadores de grama, né? Roçadeira, né, que chama? E aí estava girando, veio uma pedrinha. A pedrinha pegou, bateu no olho dele, e hoje ele tem 10% só da visão do olho que acabou colidindo a pedrinha. E no mundo da eletrônica, você, quando está trabalhando com um sistema alimentado, então, por exemplo, você está com essa placa alimentada. De acordo com o estado do componente, com a vida útil, do estresse elétrico que ele foi sofrendo no decorrer do tempo, ou numa alimentação errada que você possa fazer na sua placa, foi fazer um ensaio, acabou errando um ponto de alimentação, ou colocando algo em curto, se um capacitor desse daqui explodir, essa parte de cima aqui, ela é exatamente feita para quê? Para facilitar a saída de todo o conteúdo interno que tem dentro do capacitor. Isso aqui não foi feito nessa arquitetura, nessa engenharia aqui, pelo simples fato de ser assim. Não, eu tenho o propósito de facilitar o quê? O alívio da sobrecarga que ele acabou tendo naquele momento. Se isso daqui, você está olhando, você está com a placa aqui, isso aqui vai no rosto da pessoa, se vai no olho, isso é muito perigoso. Então, meus queridos amigos e alunos que estão aqui curtindo bate-papo faixa preta, usem o óculos de segurança, usem luvas, porque você nunca sabe quando algo do tipo pode acontecer. E, inclusive, quando a gente... Não sei se você lembra do módulo dos capacitores, quando você assistiu, que eu faço um ensaio destrutivo do capacitor. Você lembra disso? Sim, lembro. Então, e nos capacitores e nos outros componentes que a gente vai trabalhando, né? Eu falei assim, eu preciso mostrar como fazer e também como não fazer. Exatamente. E aí, tensão de isolação rompida pelo excesso de tensão que você coloca, alimentação com polaridade errada, no caso do capacitor eletrolítico, entre outros fatores, pode ser suficiente para gerar explosões aí ultra mega destrutivas, né?
Já aconteceu de alguma vez você trabalhar com o sistema eletrônico, algum capacitor explodir, algum componente entrar em curto e gerar uma explosão, alguma coisa assim, durante os testes práticos? Aconteceu alguma experiência assim com você já? Então, já aconteceu, mas foi propositalmente. Só que eu não sabia. Isso foi, isso foi quando eu trabalhava nessa empresa de segurança eletrônica, né? Então, esse meu ex-sócio, no caso, ele muitos anos trabalhava com eletrônica. Ele sabia do capacitor eletrolítico, né? Que só pode funcionar com corrente contínua. E aí ele ligou propositalmente, na verdade pediu para eu ligar o capacitor direto ali na tomada e tal, ali, fez um fio ali, soldou e tal, e ele saiu, né? Falou assim, vou lá buscar uma coca e tal. E aí daqui a pouco eu liguei ali, daqui a pouco, pô, explodiu. Mas assim, ainda bem que estava em cima da bancada, era um capacitor pequeno, né? Isso então, que assim, era seu amigo, lógico, né? Isso que, isso que era meu amigo, né? Então, já fez propositalmente. Não precisa nem de inimigo, né? Mas assim, olha só, isso pode acontecer com qualquer um. Igual o senhor estava explicando ali. A pessoa está ali arrumando a placa, pode acontecer de ligar uma tensão errada, ou inverter o capacitor, sei lá, né, alguma coisa acontecer, e aí você está olhando diretamente ali para a placa, então isso acabar afetando, né, a visão e comprometendo para o resto da vida, né? Então, assim, o óculos de segurança é muito importante. Eu vejo, assim, no curso da Eletrônica Fácil, que o professor, ele se atenta muito nessa questão de luva, principalmente, a luva, o óculos de segurança, e alguns outros cursos que eu já acompanhei, ninguém faz, sabe? Ou são muitos poucos que fazem isso, mas, assim, a segurança tem que estar em primeiro lugar. Por exemplo, eu, como conserto eletrodomésticos, eu trabalho muito com micro-ondas, né, aparelho forno micro-ondas, ventiladores. Então, assim, por exemplo, no micro-ondas, existe um capacitor ali que armazena mais de 2.000 watts ali no capacitor, né? Então, ele pode, se você, num descuido, não descarregar esse capacitor, você pode levar um choque até fatal, né? Então, assim, toda vez que eu mexo com um aparelho micro-ondas, eu uso as luvas, né? O capacitor de ventilador também, eu já levei choque nesse capacitor de ventilador, bem no comecinho, né? Por descuido meu, por não usar luva, né? Agora não mexo mais sem luva, mesmo que você descarregue ali o capacitor, mas o cuidado nunca é demais. Eu lembro, assim, essa questão de cuidado, esse meu ex-sócio, quando a gente trabalhava com segurança eletrônica, a gente instalava sistema de câmeras, né? E a gente, então, tinha NR35 para subir em altura, e né, no treinamento da NR35, a gente passa, né, pelo treinamento, a gente é orientado, ensinado, que precisa usar, então, o cinto de segurança, enfim, os EPIs, né? Capacete, enfim, toda essa parte. E assim, não, mas vamos subir na escada, mas eu vou rapidinho, só para ali tirar uma câmera e colocar outra, ou rapidinho só para testar aí. Mas assim, o acidente, ele acontece quando você sobe uma vez, não precisa subir 2 ou 3 vezes, né? Basta você subir uma vez na escada para você cair. Então, eu sempre falava, não, coloca o cinto, coloca, né, tenha o sistema de segurança, tenha que fazer a linha da vida ali, enfim, todo esse sistema da NR35 que eles ensinam para mexer na elétrica. A gente fez NR10, na época também tem o NR10, tem que usar luva, tem que usar sapato apropriado, tem que usar, entendeu? Toda essa parte, certificar, se puder ser com a energia desligada, melhor. Se não puder, então usa os equipamentos de segurança, né? Então, e assim, né, às vezes, mas é rapidinho, é só trocar um disjuntor aqui. Mas, poxa, não precisa você fazer 20 vezes para acontecer o acidente, né, o incidente. Basta você fazer uma vez. Então, você tem que ter cuidado. Por isso que, bem no começo da nossa conversa, eu até falei que você ter conhecimento daquilo que você faz, a base de tudo isso é a elétrica, né? Você precisa
conhecer toda essa parte de elétrica, de eletrônica, você precisa ter esse conhecimento para saber como funciona e para poder colocar a mão, então, numa placa, poder colocar a mão, então, num equipamento, poder abrir, desmontar, poder ver o que está acontecendo, medir as tensões e tudo mais. Então, o conhecimento, a segurança é a principal medida que você tem que ter, né? Não, sem dúvida, meu querido. E você comentando aí, fez lembrar aqui de outra história, de uma vez que eu estava na casa do meu sogro, né? Então, quando você passa nisso, e daí você que está aí, já está curtindo esse bate-papo Faixa Preta, já deixa a hashtag segurança aqui nos comentários, que isso aí é prioridade máxima, tá? E eu lembro uma vez, gente, que aconteceu o seguinte. Quando você começa a trabalhar com eletrônica, você faz um curso lá de eletrônica fácil, você começa a fazer uma coisa, aparece um monte de amigo seu que você já não via há muito tempo, viu? E daí os caras, rapaz, está fazendo um curso de eletrônica, né? Acabou de parar de funcionar aqui a minha máquina de lavar, você não podia dar uma olhada na plaquinha dela, não? Puta, aqui meu micro-ondas parou, puta, nossa, minha TV ela liga, passa um tempo, ela desliga sozinho. Você não quer pegar a placa para treinar, né? E assim vai indo, né? E uma vez eu estava na casa do meu sogro e deu um problema na placa da TV dele, placa de... Não sei se era a placa lógica ou a placa da fonte. Era uma das duas. Eu estava lá, tal, ele falou, tá acontecendo o seguinte, liga a TV, aí se eu subir muito o volume, ela pega e fica muda, né? Tava dando uma sobrecarga lá, e aí você tinha um desligamento, vamos chamar assim, acabava desabilitando aquele ponto da saída de áudio devido à sobrecarga e do efeito... Entrava em modo de segurança, né? Exatamente. Aí o que aconteceu? Acabou acontecendo isso, e ele falou, você não quer dar uma olhada para mim? Claro, né? O sogro pediu, se o sogro pedir, é para ontem, né? Prioridade máxima. Aí ele pegou, deu a placa para mim ali, legal, olhei, peguei um multímetro ali, o óculos, tá? Porém, naquele momento, como eu estava na casa dele, eu não tinha luva ali naquele momento, né? E aí, naquele momento, eu não ia falar para ele assim, eu não vou mexer se não tiver luvas, né? Então, o que aconteceu? Eu peguei na placa e ele desmontou a TV, deu a placa para mim, segurou exatamente assim, na borda da placa, né? Falou assim, E aí, quando eu segurei na placa, eu dei um azar tão grande que eu toquei em 2 terminais de um capacitor que estava logo no link DC, no filtro capacitivo da fonte chaveada. E aquele capacitor, ele estava armazenando mais ou menos, 220 volts RMS vezes raiz de 2 dá o pico. Dá mais ou menos uns 310 volts. E aí eu peguei e segurei por uma cagada elétrica, né? Peguei, toquei nos 2 terminais do capacitor e o capacitor acabou descarregando em mim toda aquela carga que estava armazenada nele, né? E foi um puta de um choque totalmente desagradável. Eu não recomendo para ninguém. Então, gente, mais uma dica aí, essa dica que faz sentido para vocês, deixa a hashtag segure na borda da placa, tá? Sempre quando você for manusear a placa, segure sempre na borda da placa, tá bom? Não faça assim, não segure placa assim, tá bom? Pelo amor de Deus, tá? Por quê? Porque quantos capacitores você tem na sua placa eletrônica, automaticamente maior a quantidade de carga armazenada, e por mais que a placa esteja por um tempo sem usar, eles continuam armazenando a tensão, né? Pode ser um nível um pouco mais baixo do que o nominal, mas isso pode gerar um choque elétrico que vai ser super desagradável, tá? Outra coisa, quando você for testar placas eletrônicas e você for usar o danado do multímetro, né? Então, olha lá. O multímetro é um instrumento essencial para todo mundo que vai começar no mundo da eletrônica, tanto esse daqui ou para você que quer começar do absoluto zero, que não tem nada, sempre compre o mais barato, né? Começa com esse multímetro aqui. Não é vergonha nenhuma começar sempre com o amarelinho. E é por isso que eu sempre começo lá no curso usando ele. Por quê? Para demonstrar o quê? Que esse cara aqui, para todo mundo que está começando, atende perfeitamente. E depois, no decorrer do tempo, quando você for se especializando na área, você vai buscando os instrumentos
de uma qualidade um pouquinho maior, né? Quando você for usar o multímetro, gente, cuidado com o quê? Com a ponta de prova, ela encostar em 2 terminais do componente que você está testando ao mesmo tempo, que pode vir a acontecer. Então, por exemplo, você está testando um circuito integrado. Por exemplo, aqui é um microcontrolador, o Atmega 328P, que está na placa do Arduino. Se você pegar, vai medir tensão, vai medir um sinal digital, vai medir uma amplitude analógica de determinado pino, né? Então, você vai lá, pega o seu multímetro, bonitinho, né? Aí vai lá e toca lá no terminal. Quando você toca lá no terminal, você só pode tocar em um terminal por vez. Porque se você fizer a lambança de encostar em 2 terminais, assim, ó, que pode acontecer porque você está medindo em um, e aí a ponta de prova desliza e acaba tocando no outro. Você pode estar colocando aquele componente em curto-circuito e queimar o componente acidentalmente só de fazer isso. Por quê? Porque muitos componentes têm a linha positiva e a negativa um do lado do outro. Inclusive, os microcontroladores, muitos microcontroladores, têm o VCC e o VSS, ou VCC e GND, um pino ao lado do outro. E aí, se você está encostando ali no positivo, aí desliza, hein? Encosta no negativo e junta um no outro, você gerou um curto-circuito positivo e negativo que pode vir a danificar o componente ou a sua placa eletrônica, ou se tem lá um fusível de proteção e dispositivos contra curto, eles vão acabar desarmando. Então, muito cuidado com isso. E uma coisa, quando a gente está falando de 5 volts, né, Vinícius? Quando você está falando de 5 volts, 12 volts, é uma coisa. Agora, quando você está trabalhando, por exemplo, com 127, 220 volts, 380 volts, já começa a ter ali uma tensão num nível perigoso. E daí não é só um sobreaquecimento que vai acontecer. Pode acontecer uma explosão, né? Então, tomem muito cuidado em você tocar apenas no ponto que você quer fazer a medição da forma mais segura possível. E aí já fica uma outra dica que eu queria compartilhar aqui. Por exemplo, quando você está testando uma placa eletrônica, eu vou abrir rapidinho aqui, a gente está falando de esquema eletrônico, né? Eu vou abrir aqui rapidinho o esquema da fonte de alimentação ajustável. Vini, você chegou a montar a fonte de alimentação ajustável do curso de eletrônica fácil, ou o robô seguidor de linha, alguma coisa algum projeto do curso você chegou a montar do absoluto zero? Você tem alguma placa que você montou, algum projeto legal aí? Montei a fonte ajustável. Show! Você tá com ela aí, porventura? Não tô com ela aqui agora. Não tem problema. Não, fica tranquilo. Tá? Eu emprestei ela, na verdade. Vou pegar de volta. Ah, pelo amor de Deus. Não, mas não tem problema, tá? Ó, gente, eu vou abrir aqui rapidinho a fonte de alimentação ajustável, o esquema dela. Por quê? Porque uma coisa que você tem que adquirir no decorrer do tempo, tá? No decorrer do tempo, é a capacidade técnica de você procurar o ponto mais fácil para você fazer uma medição. Isso é muito importante. Porque não é porque você quer medir a tensão de entrada de um determinado pino de um circuito integrado que você precisa medir exatamente nele. Você pode medir num componente que esteja ligado nele, para você poder facilitar, para você rastrear se o sinal está chegando ali ou não. É claro que você pode medir diretamente no pino, não tem problema algum. Porém, para quem está começando, quando você está começando na área da eletrônica, todo cuidado é pouco. E quanto mais fácil você conseguir tornar o seu trabalho, melhor. Então, por exemplo, ó, tá aparecendo bem o esquema da fonte aí, Vini? Tá aparecendo bem, né? Maravilha, ó. Então, por exemplo, professor Rodolfo, eu quero medir a tensão elétrica que está entrando no regulador de tensão ajustável. Então, aqui está o nosso regulador de tensão LM317. LM317 é o famoso regulador de tensão ajustável de 1.25 a tipicamente 30 volts, corrente no máximo de 1,5 ampere, tá? Esse que é o esquema da nossa fonte de alimentação ajustável do nosso curso de eletrônica fácil. Para quem quer ver materializadamente essa fonte aqui, vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa fonte aqui, tá, pessoal?
Esse esquema que eu vou mostrar é dessa fonte de alimentação ajustável aqui, que você, quando entrar no curso de eletrônica fácil, vai aprender a fazer todo o processo de soldagem, interpretação, simulação, montagem em protoboard, teste, validação, com multímetro, osciloscópio, tudo isso aí e muito mais, tá? Então, olha só, por exemplo, você está com a fonte aqui, eu quero medir a tensão de entrada do regulador de tensão ajustável. Bom, para quem nunca viu um regulador de tensão ajustável, deixa eu ver se eu mostro ele aqui. Vou aproveitar que a gente está nesse ponto aqui do bate-papo, ó. Então, ó, o regulador de tensão ajustável é esse cara aqui, ó. Ó, é esse cara aqui que está no dissipador de calor. Tá bom? É esse cara aqui, ó. Aqui no dissipador de calor, tá? Deixa eu tirar o cabo aqui, ó. Então, é esse cara aqui, ó, que tá no dissipador de calor aqui, ó. Então, lá embaixo, quando você olha os terminais dele, você tem a opção de medir diretamente no terminal ou em medir em algum componente que ele está conectado com. Então, por exemplo, Vini, ó, um desafio para você aqui, hein? Já que já está ao vivo aqui conosco, ó, desafio, hein? Qual seria a forma da gente medir a tensão de entrada desse regulador de tensão ajustável sem medir diretamente no pino 3 aqui dele? Teria algum outro ponto que eu poderia medir essa tensão de entrada aí do regulador de tensão ajustável? Tem toda essa linha aqui, na verdade, o que está chegando nele, né? Eu não consigo agora mexer com o mouse, mas assim, tem a linha... Aqui, né? Exatamente, toda a linha ali que chega nesse ponto 3 é a mesma tensão que está entrando nele ali. Então, qualquer ponto que você utilizar dessa linha, você vai estar sabendo se está chegando a tensão nele ou não. Ou seja, a gente pode medir, então, no catodo do D3, no catodo do D4, no pino 3, no catodo do D1, posso medir na entrada desse capacitor, posso medir na entrada desse capacitor, e toda essa tensão, então, que a gente está medindo a todo momento aqui, vai significar a tensão que está no pino 3, né, Vini? É isso aí, né? Exatamente, porque ali você vê que não tem nenhum componente nessa linha que vai tirar a tensão dessa entrada, né? Então, a mesma tensão que está chegando no ponto inicial, na verdade, tem que chegar naquele ponto 3 ali, então. Agora, se tivesse, por exemplo, ali, né, numa outra situação, um resistor ali, por exemplo, ou algum outro componente que ele viesse a consumir essa tensão, então ali, daí não, já não poderia ser, teria que ser exatamente no ponto 3. Mas ali tem a opção de medir em toda essa linha ali mesmo, porque é a mesma tensão que está entrando no começo ali dele, está passando sem nenhum obstáculo, né? Perfeito, perfeito. Da mesma maneira, se, por exemplo, mais um desafio, Vini, quero medir a tensão de saída do regulador de tensão aqui, ó. Em quais componentes a gente poderia medir essa tensão aí? A tensão de saída também poderia medir em toda essa linha, né? Essa linha do ponto 2 ali, poderia medir em toda essa extensão, na verdade, da saída desse componente, porque... isso, agora melhorou um pouquinho. Melhorou um pouco a visão ali. Show. Então, poderia medir nessa saída mesmo ali toda essa linha, porque não tem nenhum obstáculo ali também, desviando essa tensão, então essa tensão precisa estar nessa saída. Show de bola. Então a gente pode medir no pino 2, pode medir no anodo do N4007, pode medir no terminal de entrada do resistor, no catodo do D2, pode medir na entrada do capacitor C1, na entrada do capacitor C2, na entrada aqui do R2, posso medir lá no conector P1, que vai ter aqui o famoso DS01, que é a saída positiva da nossa fonte de alimentação ajustável. E lembrando sempre que tensão elétrica significa diferença de potencial elétrico entre dois pontos, né? Então tem muita gente que fala assim, ó, professor Rodolfo, mas então como é que nós vamos medir essa tensão aí? Você tem que lembrar, meu querido amigo, meu querido aluno, filho de Deus, criatura divina, que não adianta você pegar a ponta vermelha, você vai lá e toca lá no regulador de tensão. Ela toca lá no resistor ou no diodo. Você tem que ter a diferença de potencial entre dois pontos. Ou seja, entre a ponta preta e a ponta vermelha.
Então, por exemplo, se você está querendo medir a tensão elétrica de entrada, tem que ser da onde? Do negativo, se a gente está falando do nível DC, né, em tensão contínua, tem aqui o GND, que é a referência negativa, e você vai ter os pontos que vai ter o positivo. Então, ponta preta, você pode tocar em qualquer ponto aqui, ó, que está ligado no GND. Professor Rodolfo, mas em qualquer ponto que for a sua referência negativa. Por exemplo, então quer dizer que eu posso pegar a ponta preta do multímetro, está na escala de tensão contínua, posso colocar no catodo do LED, para ser a nossa referência negativa na ponta preta, que está ligado no comum do aparelho? Pode. Posso colocar a ponta preta lá no DS02? Pode. Posso colocar no pino aqui de saída, aqui no pino de saída do tripote? Posso. Posso colocar no anodo do diodo D6? Pode, em qualquer ponto que tenha a referência negativa, você encostando o negativo lá, depois você vai pegar a positiva e vai tocar nos pontos que você quer medir o nível de tensão, para daí gerar a famosa diferença de potencial entre dois pontos, e o seu multímetro, então, mostrar aqui de forma incrível, show de bola aí, sensacional, tá bom? Se você tocar uma ponta só, e deixar outra ponta flutuante, o multímetro ele vai pegar o potencial que está no ar, né? É o famoso potencial fantasma, né? É. E aí, potencial fantasma pode ser qualquer um, né, Vini? Exatamente. E aí, e a chance de dar certo também? Mas não tá dando certo a medição, né? Por que será, faltou encostar uma ponta em algum lugar aí. Ih, viu? Mas acontece, tá? Quantas vezes acontece, por exemplo, as pessoas vão medir alguma coisa, deixa uma ponta em algum lugar, vai tocando assim, ó, para medir o outro e tal. Pô, mas 0 volts, pô, a placa tá energizada e tal, aí vai ver, soltou a ponta. Aí você soltou o ponto ali que você deixou como referência, aí não tem milagre, né? Ou aqui, bem no engate aqui do multímetro, às vezes não encaixa direito, então aí você mede um componente, o componente está com defeito. E, na verdade, ele não estava bem encaixado. Então, antes de você testar, sempre é bom dar aquele apertinho ali. Eu já, de costume, já dou aquele aperto. Perfeito. Uma outra coisa que também acontece, não sei se já aconteceu com vocês, se aconteceu, você já compartilha o conhecimento com a galera, e quem está ouvindo aqui, participando aqui na nossa audiência, coloque no campo de comentários a hashtag já aconteceu, se aconteceu com você, tá? É de você medir, por exemplo, continuidade. Então, você vai lá, pega o seu multímetro, né? Coloca lá na escala de continuidade, liga lá, bonitão, e aí a pessoa encosta uma ponta na outra, o que tem que marcar lá? Tem que marcar uma resistência tendendo a 0 ohms, né? Beleza. Só que daí a pessoa encosta uma ponta na outra e marca 30. Encosta uma ponta na outra, marca 20, marca 10, né? O que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo o que o Vinícius aí falou, né? Então a ponta você pegou lá, apertou, mas não tinha comido um pratinho de arroz e feijão muito bem no dia, ele estava meio fraco, né? Estava desnutrido, e aí não apertou muito bem. E aí, se você não der um contato legal aqui, quando você encostar uma ponta na outra, não vai marcar o 0 ohms da continuidade, tá, pessoal? Então, sempre quando você for medir continuidade elétrica com circuito sem energia, né? Por favor, continuidade sempre sem energia, encosta, aperta muito bem, encosta uma ponta na outra, tem que tender a 0 ohms. Outra coisa, tá? Multímetro não é telefone, viu? Né? Então, uma vez que eu enchi o saco de um aluno no curso presencial, né? Que daí trabalhava em dupla, né? Vou contar essa história aqui, é importante. Deixa a hashtag multímetro não é telefone, tá, gente? Ó, tava assim, um parceiro tava assim, ó, e o outro tava com a ponta lá medindo, né? Aí o que acontecia lá? Vai lá, testa a continuidade aí. Opa, deu. Vai lá, testa aí. Eu olhei para ele e falei, cara, qual Galaxy que é esse multímetro que você está usando aí? É o S10? É o S34? Qual que é o Galaxy que você está usando? Não, professor, estou só ouvindo aqui se tem coisa. Eu falei, filho, quer dizer que se então acabar o bip do multímetro não tem continuidade mais? Joga fora. Joga fora, não. Eu falei, não, professor, mas foi assim que eu aprendi. Eu falei, então faz o seguinte, vem comigo que você passa de ano, né? Aí eu falei para ele, não, continuidade e resistência tendendo a 0 ohms. Inclusive, não precisa ter a escala do bip para você medir continuidade. Você pode colocar na escala de resistência, coloca entre um ponto e o outro, deu 0 ohm, deu. Então, continuidade, tá show de bola, né, Vini?
Exatamente. Dá para a gente medir com o analógico também, né? Ali na escala de X1, X10 ali e tal, enfim. Ele não Zerou, precisa né? ser... Exatamente. Exatamente. Tem essa... O analógico tem esse sistema que você tem que sempre ficar zerando ali para ele estar no infinito, né? Mas aí não precisa exatamente estar no BIP, né? Você pode medir na resistência mesmo. Perfeito. E, Vini, a gente continuar o nosso bate-papo faixa preta, então, fala uma coisa para mim. Você contou toda a história de como você conheceu o Eletrônica Fácil, quando você se inscreveu no curso. Antes de você se inscrever no curso, você tinha algum medo de fazer um curso online? Você tinha algum medo, algum receio de entrar num treinamento e ser uma fraude, ou de perder o seu dinheiro, ou de que o curso online não funcionava? Alguma coisa do tipo? E daí, quando você foi fazendo o treinamento por Eletrônica Fácil, essas coisas foram ficando mais tranquilas? Assim, se a gente for analisar hoje, depois dessa pandemia, a gente sabe que o curso online ele abrangiu praticamente todos os segmentos, né? Antigamente, vamos dizer, talvez 10 anos atrás, ou talvez nem tanto tempo assim, talvez 5 anos atrás, um pouco mais, eu mesmo tinha esse receio de fazer um curso à distância, né? Porque não sei se é pelo fato de as pessoas... É que, assim, existe o aluno dedicado e o aluno que quer apenas o diploma. Né? Então, assim, talvez a gente ouvir tanto as pessoas, eu fiz o curso, mas não aprendi nada, ou, enfim, o curso online não aprende, não tem a mesma carga de ensinamento do presencial. Então, assim, eu tinha isso em mente, né? Mas, assim, eu confesso que quando eu adquiri o curso da Eletrônica Fácil, e assim, eu, na verdade, adquiri sem medo, assim, nem passou pela cabeça de, assim, vou comprar uma fraude, alguma coisa assim, até porque o próprio layout do Eletrônica Fácil, a plataforma, ou a divulgação, é algo assim, algo que a gente vê que é realmente real, né? Porque a gente vê tantas divulgações de fake news, né? De cursos, ou enfim, não só cursos, mas outras coisas, propagandas, por exemplo, de eletros, com 60% de desconto. Aí você vai ver nos comentários, eu comprei, mas nunca chegou, eu comprei e, poxa, até agora nada, isso é fraude. Então, assim, você acaba criando uma resistência quanto a esse negócio de à distância, né? Mas eu comprei sem esse medo, né? Sem esse medo, porque ali na divulgação, tudo a gente... eu particularmente vi que era algo assim sério. Show. E quando eu acessei ali a plataforma mesmo, que eu comecei a interagir, e é um sonho mesmo, professor. Agora, falando um pouco de mim, né? Talvez outros também podem pensar dessa forma, que talvez eu nunca vá conseguir aprender eletrônica, algo tão difícil, algo tão surreal. Mas, assim, com dedicação e você escolhendo o curso certo, e o Eletrônica Fácil é um curso que já diz, né, Eletrônica Fácil. Então, assim, desde o primeiro módulo, você vai perceber que todo aquele tabu que você tinha, todo aquele medo, aquele receio de mexer com eletrônica, vai cair por terra, porque você vai ver que é muito mais fácil do que você imagina. Não que seja fácil a eletrônica, não, porque tem certas coisas que você precisa tempo para aprender, para ter o conhecimento, né? Porque imagina quantos componentes eles cercam uma placa, por exemplo, né? Então, são diversos componentes, e cada componente tem suas particularidades, né? Então, imagina ali,
são capacitores de vários tipos, né? São bobinas, são resistores, aí tem o sistema PTH, sistemas SMD, tem o circuito integrado, chipset, tem memória, tem N componentes. Então, até você aprender todos esses componentes não é fácil, não é do dia para a noite, né? Mas assim, eu nunca imaginei que hoje eu estaria conseguindo consertar placas eletrônicas. Então, jamais imaginei uma coisa dessa, né? Até porque durante anos, igual eu falei no começo do bate-papo, durante anos trabalhei com gestão financeira, com documentos, né? Que eu gosto também de fazer, hoje também cuido. A gestão, na verdade, para toda empresa você precisa, até para mim, hoje eu preciso da gestão financeira. Então, é algo que você precisa, né, até para sua casa, para o seu dia a dia, para a sua vida pessoal, né? Então, assim, eu não imaginava hoje estar nesse mundo, não imaginava. Achava que não seria possível, sinceramente. Então, assim, talvez você que está nos acompanhando esse bate-papo pense assim, mas eu não sei se eu vou conseguir, não sei se eu tenho capacidade para isso, ou já sou muito velho para isso, ou sou muito novo para isso, enfim, não. Mas pode ter certeza, você consegue sim. Com dedicação, você consegue, dia após dia, você vai, como eu falei, não é do dia para a noite, você não vai aprender todos os componentes do dia para a noite, não, você vai aprendendo passo a passo. Se você começar ali no módulo 1 da Eletrônica Fácil, você vai começando, você vai começar a ter o conhecimento de toda a base e vai passando componente por componente. O professor ensina de uma forma muito fácil, por sinal, uma forma bem clara, mas a didática do professor Rodolfo é ímpar, é sensacional mesmo, professor. Sensacional. A sua forma de passar o conhecimento para os alunos não vi em outro curso, em outro professor. É sensacional mesmo. Meu querido, obrigado de coração pelas palavras, né? E quando eu escuto isso, na verdade, assim, né? É o grande presente da vida da gente. Por quê? Porque, assim, os bastidores de tudo aquilo que acontece, né? Para que a galera possa ter o conteúdo na plataforma do curso, vídeos novos na plataforma, responder todo mundo, colocar conteúdo novo, atualizar, desenvolver curso novo, fazer um vídeo para o YouTube, fazer esse bate-papo, tudo exige da gente muita dedicação, né? E a gente tem que ter sempre o quê? Muita paz, muita positividade, muita energia, muita saúde, muito empenho. E acredito que quando eu escuto esse comentário que você fez e que os demais alunos fazem também, do nosso trabalho, é simplesmente, para mim, maravilhoso, inexplicável o quão prazeroso é para um professor estar ouvindo isso. E isso só nos motiva ainda mais em continuar com o nosso sonho de tornar a educação do nosso Brasil cada vez melhor, através dos nossos cursos, treinamentos, vídeos, insights no Telegram, e tudo aquilo que a gente faz do fundo do coração para todos vocês. E, na verdade, assim, o sucesso de vocês é a materialização do nosso sonho se tornando realidade, né? Então, é muito gratificante ver o que você está se tornando e com os nossos alunos também, demais alunos também. E vamos lutar para continuar melhorando cada vez mais. É ou não é? A eletrônica fácil ajudando na educação do nosso país. Exatamente. Show de bola. E, Vini, fala uma coisa para mim. Com quantos anos você começou a fazer o curso de eletrônica fácil? Eu tinha 31. 31. Show de bola. Então, com 31 começou. Isso. Legal. Então, hoje você tem 33, então, né? Exatamente. Ou vai fazer 33, né? Não, eu tenho 33. Tenho. Já tenho 33. Beleza, show de bola. E fala uma coisa para mim. Quando você começou a fazer o treinamento, o curso de eletrônica fácil, você tinha todas as ferramentas que você tem hoje? Não tinha. Quando eu comecei o curso, então eu adquiri o meu primeiro multímetro, né?
que é um equipamento essencial, sem o multímetro você não tem como fazer praticamente nada, não tem como medir nada. Então, o multímetro ele é essencial para você começar. Tinha um multímetro e um ferro de solda, né? E algumas chaves que eu tinha, assim, tal, para poder desmontar os equipamentos. Show! Por que eu fiz essa pergunta para você? Tem muita gente que, às vezes, tem medo de entrar no mundo da eletrônica, porque, assim, nossa, professor Rodolfo, mas eu vejo o seu estúdio, você tem lá uma estação de solda, você tem um osciloscópio, você tem um multímetro legal, você tem o protoboard, você tem tudo lá, tudo isso mais um pouco lá, e eu não tenho nada. O que eu posso? Eu posso também fazer? A resposta é claro que sim. Por quê? E tem um ditado que fala assim, né, Vinícius? Que a necessidade é que faz a causa. Por exemplo, teve algum equipamento do teu laboratório hoje aí que você comprou para atender uma causa específica do trabalho que você está fazendo hoje? Sim, na verdade a estação de retrabalho, né? Estação Sim. de retrabalho, eu precisei exatamente para poder tirar componentes ali que com ferro de solda você não tem necessidade de comprar. Já está lá atrás, lá, ó, estação de retrabalho. Tá no cantinho lá atrás. Né? Então, eu precisei adquirir e, assim, ó, no começo, você que está nos acompanhando, compra um multímetro, o professor mostrou ali esse de 20 pila, 30 pila, nem sei se custa tudo isso. Exatamente esse amarelinho. Você começa com esse, tem as escalas, ó, alternada, contínua, tem continuidade, tudo que você precisa para começar. Tem ali, não tem essa necessidade de investir. Eu depois fui investindo, né, porque eu já sabia o segmento que eu queria. Então, hoje eu atendo todas as marcas de eletrodomésticos, né? Então, eu preciso ter todas as ferramentas, chaves, assim, que às vezes tenham certos equipamentos, por exemplo, equipamentos internacionais, né, que tem um parafuso internacional lá que você não consegue abrir com Phillips nem fenda. Então, é uma chave específica. Então, você tem que comprar ou um multímetro que tem a opção do capacímetro, que fica mais fácil para você fazer a medição ali dos capacitores, né? Então, assim, certas coisas que você vai comprando, mas se você já sabe o que você vai, o futuro que você vai escolher, o caminho que você vai traçar. Agora, se você for fazer um curso de eletrônica para ver se você vai gostar da eletrônica, ou, eu só quero porque eu sou robista, eu quero só, né, ter um conhecimento, aí eu acho que não tem necessidade de você investir tanto se aquele multímetro ali de 20, 30 reais já supre aquilo que você vai precisar para o começo do curso. Né? Aí depois, se você, poxa, não, eu gostei mesmo, eu vou partir para a parte de placas de TV. Então, aí você vai comprar o osciloscópio, você vai, né, ter estação de retrabalho para trocar algum, né, circuito integrado, alguma coisa assim. Tudo a longo prazo, né? Longo prazo. Exatamente, é passo a passo, mediante aquilo que você vai escolher para o teu futuro, né? Show de bola. E fala uma coisa para mim. Diz uma coisa para mim. Tem uma coisa que ela tá no mercado hoje, que é assim, ó, eletrônico hoje é tudo trocador de placa. Você já ouviu falar algo parecido com isso? Inclusive hoje eu já ouvi falar. Hoje até me falaram isso. Eu estava comentando de um conserto de um equipamento e daí o cliente até, por sinal, me falou assim, pois que hoje em dia a gente fica meio assim de levar em algumas assistências, porque hoje em dia tem muito trocador de peça, né? Chega lá e só sabe trocar a peça, por exemplo, uma placa. Então, é mais fácil você comprar uma placa nova e colocar no lugar do que você consertar, às vezes, um componente apenas que está com defeito, né? Então, assim, hoje, talvez 60% das assistências ou das pessoas que consertam eletrônicos hoje são trocadores de peça, então tem que tomar muito cuidado. E se você quiser ser um eletrônico mesmo, de fato, você precisa ter conhecimento dos componentes, ter conhecimento daquilo que você vai fazer para poder chegar num resultado e isso diminuir o custo para o cliente, que isso é muito importante hoje.
Porque, por exemplo, tem placas aí que você vai... Por exemplo, eu estou com uma placa de um aparelho micro-ondas que é de embutir, e essa placa, ela custa cerca de R$ 450, só a placa de potência, a placa de comando ali de potência, né? E assim, ó, eu já estou chegando no componente, já cheguei, na verdade, no componente que apresentou defeito, e se eu trocar esse componente para o cliente, vai custar, por exemplo, R$ 80 para o cliente. Então, olha só, para mim seria o quê? Mais fácil, mais rápido eu trocar a placa, né? Eu vou ali, compro a placa, cobro do cliente, só que o cliente vai pagar R$ 450 mais a minha mão de obra. Então, assim, para diminuir o custo para o cliente e por satisfação minha, né, pô, eu consegui resolver esse problema, eu consegui consertar essa placa. A placa, vamos supor assim, ela tá 90% boa e tem 10% com problema, então eu vou consertar esse 10%. É menos lixo para o meio ambiente, né? A diminuição de custo final para o cliente. Então, assim, a satisfação sua de você consertar um equipamento. Então, assim, a eletrônica é uma paixão. Para quando você está na área, o professor sabe disso, quando você está na área, você consegue consertar um equipamento. Meus colegas estão assistindo também, pode confirmar isso. É uma satisfação grande o equipamento chegar com defeito e ele sair daqui perfeito, ele sair funcionando e você trocar, às vezes, um componente que custa ali R$ 1, que custa centavos, mas é a satisfação de você, poxa, eu consegui consertar esse equipamento. É demais. Então, assim, a eletrônica é uma paixão mesmo. Não tem nem como a gente descrever isso, né? Inclusive, eu quero trazer aqui uma coisa que aconteceu uma vez, bem simples, tá? Inclusive, tem um áudio insight sobre isso que vai para o canal também em algum dia, e ou você já foi, você coloca no comentário se você assistiu, tá? Uma vez eu estava conversando com um senhor que ele trabalhava na área de alvenaria. Então, ele é pedreiro, azulejista, sentador de piso, né? E ele fazia lá uma coisinha ou outra na casa dele também, com madeira, tal, enfim. Aí ele chegou para mim e falou assim: "Ô, Rodolfo, eu peguei e liguei o carregador da minha parafusadeira, que era 110 no 220. E aí, a partir desse momento, saiu uma fumaça lá e ele parou de funcionar. Será que tem como você dar uma olhadinha para mim?" Falei: "Não, vamos lá, vamos olhar sim, né?" E primeiro por quê? Porque a pessoa era uma pessoa que era carente. Então, seria muito ruim ela perder aquele carregador da parafusadeira, né? Então, esse é o ponto número 1. Se você for comprar um novo, vai pagar 150, 200 reais aí o carregador. Mas daí, beleza. Então, vamos lá. Abri. Quando eu fiz a análise do carregador, você já chegou a desmontar um carregador de parafusadeira, Vini? Já cheguei a desmontar. Então, nos carregadores que não são bivolt, a tensão da entrada ela vai direto para o primário de um transformador, geralmente. Aí, o transformador ele tinha 3 fios, 2 estavam ligados na rede e um estava sobrando. Eu falei, opa! Beleza, fui lá, medi a continuidade entre um ponto e o outro do transformador, que estava ligado ali na rede, bipou 0,11, entrou em curto aquele enrolamento. Eu falei, puxa vida, entrou em curto. Então, beleza. Entrou em curto, automaticamente não vai circular e gerar o campo eletromagnético para poder induzir a tensão no secundário. Porém, eu falei assim, mas que interessante, né? Tem aqui a outra metade, porque assim, tem 3 pontos, da metade para um estava ligado na rede, da metade para o outro estava em vazio. O que eu fiz? Peguei, medi a resistência do meio para o outro ponto que não estava ligado nada, opa, apresentou uma resistência. Então quer dizer que essa metade desse enrolamento primário está íntegra. Não custa nada você pegar o quê? Dessoldar ali daquele ponto que estava em curto, tirar, ligar no outro e fazer o teste com segurança, né? Muitos transformadores, eles são 110, 220 exatamente por isso, porque daí com metade você alimentando dá o 110 para ele gerar o campo eletromagnético e lá a tensão, os 12 volts, por exemplo, e se você precisar de 220, você alimenta o primário inteiro. E pela relação de transformação, dê tudo certo na tensão de saída. Moral da história, peguei, dessoldei ali, liguei no outro ponto,
Liguei, funcionou o carregador, medi a tensão, 12 volts lá. Eu peguei, chamei ele e falou, não, ó, tá aqui, tá funcionando, tá show de bola. Ele falou, não acredito que você conseguiu arrumar. Eu falei, então, né? Não, pô, não, tá funcionando, tal, pode colocar lá, vai carregar a sua parafusadeira. Ele pegou, puta, me agradeceu, ficou com uma felicidade tão grande, né? E eu fiquei muito feliz por ter feito aquela simples manutenção por ele naquele momento, né? E é claro que você precisa de conhecimento para poder fazer isso, que se você não conhecer, você não consegue partir do teu ponto de partida, né, para fazer essa manutenção. E daí depois eu entreguei para ele, ficou super feliz, não cobrei nada, falei, não, Tó, vai lá, Deus abençoe. E a felicidade dele foi o meu maior presente, a minha maior remuneração naquele momento, né? E é claro que poderia ter acontecido na saída ali, ter algum outro componente com problema, então um diodo, ou um regulador de tensão, ou um chaveador, se for fonte chaveada, ou um optocoupador de feedback, enfim, aí os defeitos eles são inúmeros, né? Mas a questão é assim, que nesse seu caso, por exemplo, a placa do micro-ondas, para você trocar, comprando a placa custava R$400, é isso? Exatamente. Então, R$400, beleza. Aí vamos supor que você achou lá o trecho da placa que estava com um componente com problema e foi lá e gastou R$50 de material. E aí, por exemplo, você demorou um dia para fazer a manutenção. Vamos supor que, por exemplo, você oferecesse um custo total para o seu cliente de R$150 a R$200. Um exemplo, para aquela manutenção só. O seu cliente economizaria o quê? Pelo menos metade do investimento inicial. Ou mais. Ficaria feliz, satisfeito e falando, pô, mas olha lá que bacana, então o Vinícius, ele teve a capacidade técnica de analisar a placa, fazer o reparo, conseguir economizar, e é claro que daí quem trabalha na área de eletrônica, uma coisa que eu acho muito interessante, é sempre documentar tudo que foi feito, então tirar foto do antes, tirar foto do processo, do depois, documentar o que foi comprado, tal, prestar conta, ser o mais honesto possível, né? Não ser um técnico picareta que engana as pessoas, isso é uma coisa muito feia, né? E aí justificar para o cliente, então você conseguiu economizar R$200 por causa disso aqui e tal, e o teu equipamento está testado e validado, você pode levar embora. A pessoa vai ficar feliz, ela vai economizar, vai poder pegar aquela grana e investir em outra coisa, e detalhe, vai criar ali naquele momento um relacionamento cliente profissional. E aí, aquele cliente vai indicar quantos outros clientes, né, Vinícius? É exatamente assim que está acontecendo aqui, sabe? No começo um cliente, aí um cliente passou para outro cliente, e assim foi. Já chegou diversos equipamentos aqui para mim, professor, por exemplo, né? Funcionando. E o cliente trouxe que não está ligando, não está funcionando, tal. Coloquei na bancada. Eu tenho um procedimento de teste, né? A gente tem a lâmpada em série, que é para testar com segurança e tal, tudo mais. A gente, né, faço a ligação ali primeiro e tal. Aí, tá tudo certinho, tudo funcionando redondinho. Ligo para o cliente, né? Passo um WhatsApp para ele, falo, teu equipamento está funcionando, está tudo certinho, só passa aqui pegar, não tinha nada. Isso já aconteceu diversas vezes, sabe? Então, é muito importante essa questão de honestidade, porque esse cliente, a gente nunca sabe, na verdade, se o cliente está sendo honesto contigo ou se ele está fazendo uma jogada contigo para saber o teu caráter, sabe? Ele então, assim, testando, né? Exatamente, como já aconteceu com um colega meu, que a pessoa, o cliente foi lá, abriu o equipamento, cortou um fio do equipamento, fechou o equipamento e mandou para ele, na época, né? E para ele falar, não está funcionando. Aí ele abriu lá, identificou que foi feito mesmo um corte ali no cabo, tirou foto, documentou tudo, passou para ele, não, alguém fez, porque isso aqui não acontece, não é, né? Um fio cortado. Então, você, quando conhece o equipamento, você sabe quando foi mexido ou quando não, né? A gente sabe, por exemplo, se vier uma placa aqui com uma ressolda, a gente já vai saber porque não está padrão de fábrica, né? Então, há uma diferença muito grande. Então, isso acontece, pode acontecer. Então, assim, eu sou o mais honesto possível. O equipamento veio funcionando, ele
não tem custo nenhum para o cliente, eu vou testar, está funcionando, até estou com um equipamento aqui para entregar para um cliente, e essa semana teve 2. Uma roçadeira, aquelas roçadeiras de mão, sabe? Aquelas manual. O cliente trouxe para mim, não está funcionando, tal. Beleza, deixa aí. Aí no outro dia eu fiz os testes aqui, está tudo funcionando. Fiz os testes de cabeamento para ver se não tinha nada rompido, coisa assim, que pode ter um cabo quebrado dentro, então conforme você mexe, né, às vezes pode acontecer. Mas não, estava perfeito. Falei, tá funcionando, tá perfeito, não tem nada de equipamento, só passa aqui retirar. Um outro equipamento também veio para manutenção, também, não está funcionando. Botei na bancada, tá 100%, tá funcionando, não tem nada, então não tem por que eu cobrar, sabe, de algo que já está funcionando. Então o cliente não pode ser lesado por causa disso. Já peguei também equipamentos, por exemplo, forno micro-ondas, que o cliente falou que ele não estava funcionando, estava com um barulho estranho, não estava esquentando, enfim, e o cabo dentro estava invertido apenas invertido. Ou seja, foi para um outro técnico, não sei por que motivo, ou por falta de conhecimento, com certeza falta de conhecimento, inverteu o cabo do capacitor ali, inclusive é perigoso, né? O cara inverteu o cabo do capacitor que vai para o transformador e para o magnetron, então quem conserta micro-ondas sabe do que eu estou falando, e estava o cabo invertido ali, e aí eu antes de, quando chega, por exemplo, né, especificadamente o micro-ondas chega para mim, aqui na assistência, eu não ligo direto ele, não ligo. Mesmo se o cliente fala, não, ele está funcionando, só não está esquentando, eu não coloco direto a tomada. Eu abro o equipamento, desconecto o equipamento e faço a medição peça por peça. Por quê? Porque se uma peça estiver em curto, pode gerar um outro curto numa outra peça, e isso vai agravar mais ainda, vai custar mais caro para o cliente, então tem todo esse fator. E o risco também, né, meu aqui, de eu colocar e dar um curto, alguma coisa assim. Sim. Então, aí o que eu fiz nesse equipamento? Eu abri o equipamento, já coloquei o olho ali, já vi que não estava certo essa conexão, né? Então, daí antes de ligar, obviamente, né, tirei tudo, testei as peças, liguei normalmente ele na posição correta, liguei e funcionou perfeitamente. Falei, não tem nada, teu aparelho simplesmente estava conectado de uma forma errada ali, né, a conexão, alguém mexeu, enfim, não vou te cobrar nada, por isso, pode passar aqui e pegar. Então, assim, poderia falar, não, tal peça está com defeito, tem que trocar, você vai gastar tanto. Mas, assim, eu penso dessa forma, não adianta você ganhar aqui e perder lá na frente. Então, assim, seja o mais justo possível, que Deus sempre vai te abençoar. Sempre vai ter cliente, um cliente vai indicar outro, e assim vai sendo uma corrente, você vai ser bem falado, ainda mais cidade pequena, professor, né? Cidade pequena, se você pisar na bola, você já era, entende? É queimado, e como tem muitos lugares aqui, que são assistências já que não tem uma boa fama, então, assim, eu sou o mais rápido possível para resolver o problema do cliente e o mais justo possível para cobrar exatamente aquilo que aconteceu e aquilo que é justo para o cliente pagar. Aí eu estou satisfeito, o cliente está satisfeito, está todo mundo satisfeito. Show de bola. Incrível, meu querido. Maravilha, tá? Para a gente caminhar aqui para o nosso final, deixa eu te fazer uma pergunta. Que as pessoas, elas têm um certo bloqueio em relação a isso. Para quem sonha em viver de eletrônica, depois que a pessoa faz, por exemplo, o curso de eletrônica fácil, ela aprende tudo do zero. Então foi lá, aprendeu eletrônica do zero, as leis da eletrônica, eletricidade, os componentes, a função de cada um deles, usar multímetro, simular circuitos eletrônicos, ler esquema eletrônico, enfim. Depois, por exemplo, a pessoa fez um curso de especialização na área de micro-ondas ou na área automotiva, né? Porque, assim, não existe um treinamento que resolve todos os problemas. Não existe isso, né? Então, por exemplo, teve uma pessoa que me ligou, inclusive foi no Natal, e ela perguntou assim, professor, no seu curso de eletrônica fácil, a gente vai aprender sobre painéis fotovoltaicos? Daí eu falei para ela, então, né, o nosso curso de eletrônica fácil, ele é um curso que vai ensinar do absoluto zero, partir do zero no mundo da eletrônica,
às vezes eletrônica, eletricidade, o funcionamento dos componentes, testar os componentes, usar protoboard, simular, aprender como testar e tudo aquilo que a pessoa precisa para criar a melhor base possível para daí começar a buscar a especialização. Exato. E aí cada um vai buscar a sua, né? Então eu falei, então, no seu caso, o primeiro treinamento é o curso de eletrônica fácil, porém, depois você vai buscar a especialização na área de fotovoltaico, né? Ou na área de automotivo, na área de refrigeração, por quê? O que acontece muito, Vinícius, às vezes, tá? As pessoas, por exemplo, não, eu quero fazer um curso de refrigeração. Aí a pessoa vai, por exemplo, faz um curso de refrigeração, porém tem muita coisa eletrônica lá, que daí a pessoa, ela já começa dali para frente, e às vezes a pessoa, como não sabe nada, não tem a base da eletrônica, ela sofre, porque ela não entende o que está acontecendo ali, de onde partiu. Inclusive, muitos alunos vêm fazer o curso de eletrônica fácil, por quê? Inclusive, alunos que estão fazendo engenharia, curso técnico, ou cursos de outras áreas, depois vem até a gente por quê? Porque falta a essência, falta a base, falta o primeiro passo para começar tudo da melhor forma possível. Começar bem. E, inclusive, tem pessoas que fazem cursos em paralelo com o nosso, então de celular e eletrônica fácil, né? Enfim. Mas por que eu estou te perguntando isso? Muitas pessoas têm bloqueio, e se eu falar, é arriscado eu falar, né? Porque eu falo, eu sou professor, não, o professor tá puxando a sardinha pro lado dele, né? Não, o professor tá falando isso porque ele tem um curso de eletrônica fácil. Meu querido, na sua opinião, fala para a nossa audiência, é possível viver de eletrônica? Fala para a galera a sua opinião. Com certeza é possível viver de eletrônica, mas é aquilo, né? Você precisa de uma base, né? Primeiramente de uma base. Eu vou falar de mim, né? Antes de aprender eletrônica, eu tive uma base de elétrica. Então, assim, se você, igual o professor mencionou agora, você quer mexer com refrigeração, não adianta você aprender apenas a como instalar um ar-condicionado, por exemplo. Você vai chegar na hora que o ar-condicionado ele tem uma placa eletrônica. Então, certos problemas acontecem na placa eletrônica, tem vários dispositivos ali na placa que você vai precisar entender o que está acontecendo ali, por que não está gelando, por exemplo, ou por que a temperatura, você coloca no 22 graus, ele pula para 18, vai para 25, ou não passa de 20 graus, ou não baixa de 25 graus, entende? Então, assim, várias situações. Então, para você, se você quer realmente viver da eletrônica, primeiro você precisa ter uma base. A base que eu tive foi a elétrica, e depois da elétrica foi o curso de eletrônica fácil, porque daí eu aprendi os componentes, né, como que funciona, toda essa base que o professor tem explicado, né, ele estava falando agora há pouco, você tem uma base, sabe do conhecimento, sabe como funcionam os componentes e tudo mais, e aí você vai buscar uma especialização. Não existe curso que você vai aprender a mexer em tudo o que você imaginar. Por exemplo, eu não sei mexer em elétrica automotiva, né? Vamos dizer assim, alguma noção eu tenho, né? Alguma noção a gente tem porque, como eu falei, a elétrica é a base, a eletrônica também é uma base de muitas coisas. Só que existem ramificações que você vai ter que, se você quer viver da eletrônica, você vai ter que se especializar. Tem gente que faz o curso, se especializa em conserto de televisão, apenas televisores. Tem gente que faz o curso e aí vai para a parte de placa autovoltaica, igual o professor falou, se especializa em no-breaks, em estabilizadores, ou em notebooks, computadores, celulares, enfim. É uma infinidade de componentes. É um mundo muito grande. Então, não tem como você fazer um curso, pode ser o de eletrônica fácil, pode ser o curso A, curso B, curso C, e você, finalizei o curso, agora eu sei arrumar tudo que vier na minha frente. Não, é mentira. Isso não existe, porque sempre você vai ter que se especializar em alguma coisa. E outra, o mercado sempre está lançando dispositivos novos, placas novas, componentes novos, tecnologias que ontem não tinha, hoje vai ter. Então, você vai ter que se aperfeiçoar. Quando você terminar o curso, você não pode se estagnar ali.
pronto, eu aprendi agora tudo que eu preciso. Não, busca conhecimento. Vá no datasheet, busca conhecimento dos componentes, vá para o YouTube. Só que, claro, cuidado com o que você assiste no YouTube, que nem tudo que você assiste é verdadeiro, né? Então, você tem que tomar muito cuidado também com vídeos no YouTube. Aproveita os vídeos que o professor faz, de componentes, busca estudar para que serve, como serve, para que ele funciona, em que projeto pode ser aplicado, enfim. Então, você vai se especializando. Mas, assim, é possível, sim, viver da eletrônica. Eu vivo da eletrônica hoje, de manutenção de eletrodomésticos, né, e ferramentas elétricas, que eu parti para esse segmento. Então, hoje, toda a linha de eletrodomésticos, exceto a refrigeração. Então, eu não mexo com refrigerador, né, geladeira, máquina de lavar, eu sei consertar, mas não é muita coisa para mim, eu não consigo dar conta, então eu deixei de lado. Né? Não dá conta. Máquina de lavar, refrigerador e ar-condicionado, então eu não mexo. Mas, assim, a linha de eletrodomésticos, o que cair aqui é peixe. O que cair aqui é peixe. Então... show de bola, mano. Show de bola. Bom, para a gente caminhar aqui para o encerramento, uma coisa que é muito importante a gente falar para a galera é o seguinte, pessoal, tudo evolui, tudo cresce, tudo se transforma, né? Vini, uma pergunta. Quantas assistências técnicas de drone você conhece aí na sua cidade? Olha, aqui eu não sei nem se tem loja que venda esse equipamento. Quanto mais assistência técnica. Assistência técnica, com certeza, não tem aqui. Então, aí a gente começa a se perguntar, né? O drone... ele é um equipamento que ele tem um custo de aquisição que não é um investimento barato. Então, primeiro ponto. Rodolfo, mas quem que usa drone? Drone, indo na área do entretenimento, hoje em dia, cada vez mais a galera que trabalha com produção de vídeo, produção fotográfica, né? Então, por exemplo, você vai fazer um casamento e tal... Quanta gente hoje não contrata um serviço que é o drone filmar toda a cerimônia, tudo aquilo que é um diferencial, né? Um diferencial, né? Beleza, então tem esse nicho. Outro nicho, galera que está, por exemplo, na área da agricultura, então você coloca lá um drone para fazer o mapeamento de tudo aquilo que está acontecendo. Por quê? Porque a gente não pode pensar pequeno, a gente tem que pensar o quê? Sempre no quê? Tudo vai se expandir, tudo vai crescer, tudo vai evoluir. Então, tem plantações que são de tamanho gigantesco. Então, para fazer um mapeamento ali com uma câmera e tal, a pessoa vai lá, você não precisa ir lá na frente para ver o que está acontecendo. Pega, manda o drone e tal, ele vai analisar lá para você. Ou analisar, por exemplo, um rebanho, como é que está um rebanho? Será que algum animal ali acabou se perdendo? Será que aconteceu algum acidente? Tem alguma coisa ali acontecendo? Eu digo mais. Você precisa fazer o quê? A pulverização de alguns, por exemplo, inseticidas ou pesticidas. Usando o drone. Ou você faz com o drone esse tipo de trabalho. Enfim, os drones, eles estão cada vez mais no mercado. O próximo passo já é as entregas por drones, né? Então, por exemplo, hoje... também. Então, por exemplo, o tráfego aéreo de drone é uma coisa que vai ter que ser regulamentada, porque... Por exemplo, o que impede hoje de você trabalhar por um iFood da vida, pegar com um ponto de estacionamento de drone, uma determinada coisa, um lanche, sobe, entrega para a pessoa e tal. Isso aqui são exemplos, tá, pessoal? Só para vocês abrirem a mente de vocês. O que tem no drone? Eletrônica. O que controla o motor do drone? Eletrônica. O que se comunica? O que faz o drone se comunicar de um ponto ao outro sem fio? Eletrônica. O que faz o drone ali carregar o seu sistema de alimentação? Se ele tem um conjunto de baterias ali para funcionar. Eletrônica. Então, quando você aprende a eletrônica base, quando você aprende o mundo da eletrônica na sua essência, você está preparado para buscar uma especialização depois na área de manutenção de drone, por que não, lá no futuro? Exatamente. E não só no drone, como em qualquer âmbito eletrônico, como o Vinícius falou. Então, gente, o fato é o seguinte, quando você estuda eletrônica,
A eletrônica nunca estará ultrapassada. Por quê? Porque ela é a base de tudo aquilo que existe no mundo. Se você está hoje conversando com a Alexa, com a Amazon Alexa, com outras assistentes de voz que estão contando as coisas na sua casa, aquilo ali é eletrônico. E tudo, uma hora, vai precisar de uma determinada manutenção. E o fato é o seguinte, se você tem dúvida que estudar eletrônica é algo importante, Vinícius, estudar eletrônica é importante? Nossa, demais, demais, demais. E assim, ó, não é... se você não quer trabalhar nessa área, se você já tem sua profissão, você diz, já sou formado, já tenho minha profissão, minha carreira, mas a eletrônica, ela, igual o professor falou, ela está dentro da sua casa também, entende? Quando você vai entrar na sua casa, tem o seu automatizador de portão, você aperta no controle, teu portão abre. Ali dentro desse automatizador tem uma placa eletrônica. Então, assim, ó, você não precisa trabalhar exatamente no segmento de eletrônica, mas se você tiver esse conhecimento de eletrônica, você pode consertar os seus próprios equipamentos, né? Isso é muito importante. Então, assim, a eletrônica, ela nunca vai ser algo passado. Muito pelo contrário, vai sempre evoluir e vai sempre ter novidades e assim, está cercado. Aonde a gente olha, pô, tem uma impressora aqui do meu lado, tem eletrônica nela, meu computador aqui na frente, tem eletrônica nele, meu celular tem eletrônica. Enfim, aonde você olhar, tem eletrônica. Eletrônica é a base de todo o funcionamento do nosso dia a dia, não tem? Né? Então, assim, a elétrica e a eletrônica são fundamentais. Então, se você, igual eu falei, né? Se você não quer trabalhar com eletrônica, não quero ganhar minha vida arrumando equipamentos para terceiros. Mas e os seus equipamentos? Quanto que você vai economizar de mão de obra, né, se você tiver o conhecimento para consertar? Então, assim, poxa, o equipamento que você tem, a tua televisão não vai durar para sempre. O teu micro-ondas não vai esquentar para sempre. Então, ele pode dar uma descarga elétrica, pode romper um fio, pode um caminhão bater num fio de alta tensão, pode dar uma sobrecarga na tua residência e queimar os seus equipamentos, e aí? Né, você vai ter que levar na assistência, ou uma trovoada, qualquer coisa, um raio, pode queimar um fusível no seu equipamento, mas você não sabe trocar um fusível, você vai ter que levá-la na assistência técnica, né, e gastar com aí vai a mão de obra, né? Traga para mim, nossa, com certeza, eu agradeço. Mas é aquilo, né? Você pode economizar muito dinheiro, você pode ganhar muito dinheiro com a eletrônica. Show de bola, meu querido. Vini, para a gente fechar, para quem tá hoje nos assistindo aqui, qual que seria a sua palavra final para todo mundo que tem vontade de aprender eletrônica do absoluto zero e até hoje sempre teve algum medo, teve algum receio, teve alguma coisa que está bloqueando essa pessoa ainda, por inúmeros motivos, ou por idade, ou por qualquer tipo de bloqueio? Qual é a palavra que você tem para dar de conselho final para que a gente possa ajudar a motivar essa pessoa e com isso ela possa começar a entrar nesse mundo incrível, maravilhoso, sensacional que a gente ama tanto, que já mudou e continua mudando e melhorando a tua vida pessoal, profissional, a minha também, e que é simplesmente um mundo maravilhoso, incrível e show de bola. Qual que é a palavra que você tem do fundo do coração para passar para essas pessoas? Olha, se você tiver alguma dúvida quanto a aprender eletrônica, você acha que não vai conseguir, não é possível, que tá isso é algo muito distante de você, assim, ó, eu pensava dessa forma também. Eu nunca imaginei que hoje eu teria a minha assistência técnica, hoje eu tenho a minha empresa, entendeu? Ó, minha empresa, minha marca, tenho meus clientes. Durante um ano, agora um ano e pouquinho, eu já entreguei mais de 500 equipamentos, tudo mapeado no aplicativo que eu tenho no celular, mando ordem de serviço para o cliente, mando orçamento para o cliente. Então, assim, eu tenho hoje uma estrutura, tenho o CNPJ, tenho a minha empresa estruturada, sabe? Então, assim, um sonho que se realizou para mim. Então, eu digo para você, se você tem dúvida de que o curso de eletrônica fácil pode te ajudar, não,
assim, ó, não tenha dúvida nenhuma quanto a isso. Adquira o seu curso, faça o curso, você não vai se arrepender. Ali você vai ter toda a base, todo o ensinamento, toda a dedicação de um professor que está 24 horas, ou se não for 24 horas, mas quase isso, porque muitas madrugadas eu já vi ele respondendo nas redes sociais, ou fazendo vídeo, fazendo lives, enfim, não tem tempo ruim, professor Rodolfo, pode confiar nele sim. E esse curso de Eletrônica Fácil é sensacional, eu digo isso hoje como prova viva, que esse curso deu resultado para mim, foi o pontapé inicial para o que eu tenho hoje, para a estrutura que eu tenho hoje, para o conhecimento que eu tenho hoje, e assim, ó, vale a pena, vale muito a pena, e assim, show de bola. O professor Rodolfo está aí para ajudar você, adquire esse curso que você não vai se arrepender, não. Meu querido, obrigado de coração pelas palavras, por tudo aquilo, por esse bate-papo tá chegando a quase 2 horas aí de duração. Obrigado do fundo do coração. Cada segundo, cada minuto falando aqui com você fez com que eu ganhasse o meu dia, que eu renovasse as minhas energias para continuar ensinando e buscando e agregando cada vez mais valor para as próximas pessoas que querem aprender eletrônica do zero, querem desbravar esse mundo sensacional. E as portas do Eletrônica Fácil sempre estarão abertas aqui para que a gente possa fazer um bate-papo mais uma vez, para que a gente possa continuar contando a sua história e quem sabe falar sobre a sua manutenção de drones lá no futuro. A história do Vinícius, né, galera? Eu tenho uma felicidade exponencial, incrível, maravilhosa, show de bola de poder ter tido o Vinícius como nosso aluno do curso há um tempo atrás, e hoje ele já está com a sua assistência técnica bombando lá em Santa Catarina. E eu quero, gente, do fundo do meu coração, tá? Que vocês também arrumem as placas eletrônicas de vocês, realizem o sonho de vocês de aprender eletrônica a partir do zero, tá bom? Com muita simplicidade e humildade a gente chega lá. Pode ter total certeza. Eu parti do zero, o Vinícius partiu do zero, entrou para a nossa família, aprendeu demais com o curso de Eletrônica Fácil. E diversos outros alunos estão aprendendo também. Os nossos mais de 3, quase 4 mil alunos já estão realizando todos os seus sonhos de desbravar esse mundo fantástico da eletrônica. Então, chegou a hora de você tomar uma decisão. Se tudo isso que eu falei aqui para você, que o Vinícius falou, que a gente apresentou para vocês nas Masterclass para apresentar a metodologia para vocês arrumarem placas eletrônicas partindo do zero, se chegou a hora de você realizar o seu sonho, clica no link aqui da descrição do vídeo, acessa lá o curso eletronicafácil.com.br, aproveita o descontaço de mais de R$300 que a gente está dando para você. Se inscreve no curso porque as vagas estão se esgotando e podem acabar a qualquer momento. E acabou, a gente fecha a turma e aí depois só no outro momento que as matrículas aderem novamente com esse super descontaço. Fechou? Lembra sempre, sonhos determinam o que a gente quer, mas são somente as nossas ações que determinam onde a gente vai chegar. Então é hora de tomar uma atitude top, uma ação fenomenal. É agora clicando no link aqui da descrição, acessando o curso eletronicafácil.com.br para esse descontaço, aproveitando o descontaço, tá? E se você quer comprar utensílios, ferramentas, tudo isso e muito mais para fazer aquele trabalho com eletrônica de forma sensacional, acessa a loja eletronicafácil.com.br também, tá bom? Lá tem produtos com preço fenomenal, o melhor preço do mercado tá na nossa loja, no nosso e-commerce. Legal? E não esquece da Rigol Technologies, que é um osciloscópio, uma fonte de alimentação, gerador de função, tudo isso e muito mais para fazer um trabalho faixa preta. Tem um cupom de 5%, o famoso eFácil 5, tá bom? E você clica no link aí, pode escolher qualquer equipamento da Rigol nos distribuidores aqui no Brasil e com esse cupom ganhar 5% off em qualquer compra desses produtos. Fechou? Valeu! Tamo junto, vejo você do outro lado lá na plataforma do curso de Eletrônica Fácil para ajudar você a buscar a faixa preta não mais sozinho, mas acompanhado da nossa maravilhosa família Eletrônica Fácil. Fechou? Combinado? Clica no link aí da descrição. Vamos que vamos, vamos pra cima!